Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. O dia que o Senhor nos deu, que dia maravilhoso, né? Que dia bonito que nós temos nesta manhã tão maravilhosa. Eu quero desde já pedir desculpa aos irmãos, nós atrasamos um pouquinho porque eu tive que socorrer o pastor Cristiano aqui. Ele, primeira vez que ele vem de carro, então ele acabou se perdendo aí, eu tive que dar uma ajuda para ele e a razão pela qual nós nos atrasamos foi por isso, tá bom? Mas ele já chegou com a família aqui já, daqui a pouquinho ele vai estar ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Deixa eu ver quem já chegou aqui na nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui, pera lá. Se você quer que eu cite aí o seu nome, mande um abraço pro seu filho. Cite o nome dos seus filhos aí que eu mando um abraço para eles também, tá bom? Bom dia, Simone, bom dia, Robson, bom dia, Laurinha, bom dia, Amanda, bom dia, irmã Neide Batista, bom dia pro seu Roberto, pra sua filhinha, bom dia, Clara Assis, Deus abençoe, obrigado pela sua companhia aqui. Bom dia, irmã Lucy Marta Andrade, um grande abraço também para sua família. Bom dia, Michele, bom dia, Alexandre, bom dia, irmão Paulo Coimbra, um abraço aí pra irmã Aparecida. Um abraço para suas filhas, para os netinhos, os genros. Bom dia, Ricardo Silva. Deus te abençoe ricamente. Um abraço, Neide. Saudade, hein, Neide? Um abraço também aí para o Marquinho e para o Matheus. Bom dia, Edma Silva. Deus abençoe. Bom dia, Alexandre Ribeiro, já falei. Bom dia, Rosilene Pereira. Bom dia, irmã Graça Ramos. Deus abençoe. Bom dia, Leila Costa. Tudo bem? Deus abençoe. Bom dia, Daniel. Um abraço também na esposa e na filhinha. Bom dia, Bruno. Um abraço aí também na esposa, no herdeiro e também na sogra. Bom dia, Daniele Viana. Bom dia, Robson. Bom dia, irmão Louir. E a todos vocês que já estão nos acompanhando aqui, um ótimo dia. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. E vamos iniciar o nosso culto desta manhã. A manhã que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor. No Salmos capítulo 144. Salmo capítulo 144. Acharam, meus irmãos? Muito bem, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Pera lá. Ok, vamos lá. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus para iniciar o nosso culto desta manhã. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo da vida à espada mortal. Dá-me libertação. Salve-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão erguida juram falsamente. Então, na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias.
não haverá praga alguma nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Mas eu chamo a sua atenção para o verso 1 e verso 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Deus é a nossa rocha. Ele é que nos treina para a guerra e também os nossos dedos para a batalha. Ele é o nosso aliado fiel. Nós temos um grande aliado ao nosso lado para lutar conosco as nossas batalhas. E este aliado é o nosso Deus. Vamos falar com Ele? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, louvamos o Teu nome nesta manhã. Te damos graças por tudo, Senhor. Te damos graças por esse domingo, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. O dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o primeiro dia da semana. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te servir, estamos aqui para glorificar o Teu nome, estamos aqui para te adorar em espírito e verdade. Receba, Senhor, nesta manhã, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Prepara o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor nesta manhã, Pai. E que nós possamos, ó Deus, ser edificados, ser fortalecidos pelo Senhor. Entrego, ó Deus, esse culto nas Tuas mãos. Peço que o Espírito Santo, ó Deus, tome a direção, tanto da minha vida como da vida do pastor Cristiano, que estará ministrando a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos então louvar a Deus nesta manhã. Quero convidar você agora a se preparar para louvar a Deus junto comigo. Vou estar aí colocando só um minutinho. Pronto. Ok. Vamos começar esse nosso momento de louvor ao Senhor em torno desta canção Reina em Mim, de Paulo César Baruch. Vamos lá? Prepare-se aí para a gente louvar a Deus. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Seu poder
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. De tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos declarar ao Senhor que Ele é nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor. Cante comigo nesta manhã: reina sobre meu ser. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Eis a vida, eis a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar.
Eis a vida, eis a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina, 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 reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Eis a vida, eis a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é digno de glória, de honra e de poder. Agora vamos declarar que o nome dele é tão lindo, tão sublime, tão maravilhoso, tão poderoso. Tão lindo nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história.
forças pra caminhar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória. Em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória. E em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Meus irmãos, eu vou aqui preparar aqui o ambiente para o pastor Cristiano chegar para ministrar a palavra de Deus, tá bom? Então, aguarde só um pouquinho que a gente vai ajeitar aqui as coisinhas aqui e ele vai entrar já ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Se prepare, esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você nessa manhã, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o pastor Cristiano, que nós possamos ser edificados por meio da ministração da palavra do nosso Deus. Aguarde só um minutinho, pastor Cristiano vai estar aqui com você. Vamos lá, mano.
graça e a paz da parte do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Estamos muito alegres de estarmos aqui hoje para ministrarmos as sagradas letras que podem nos tornar sábios. Assim Paulo diz a Timóteo em uma carta enviada àquele jovem ministro do Evangelho, para que ele guiasse a sua própria vida e guiasse a igreja de Éfeso. Nós estamos aqui hoje com a responsabilidade de continuarmos os nossos estudos das Escrituras, tendo a Confissão de Fé de Westminster como um norte para a nossa condução de uma série de palavras para o crescimento dos irmãos da Igreja Bíblica e de todos os que se dispuserem a estudar as Escrituras. Relembrando, nós já começamos esta série de estudos no primeiro capítulo da Confissão, que nos fala da Palavra de Deus. Continuaremos hoje no segundo capítulo, que trata do nosso Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes de começarmos os nossos estudos, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos abençoe nessa tarefa de exposição da palavra, tendo por guia a Confissão de Fé de Westminster. Vamos orar. Senhor, obrigado por este dia na Tua presença, diante da Tua igreja, do Teu povo. Pedimos ao Senhor que nos perdoe, Deus, que limpe os nossos corações nesse momento, que trate conosco, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Tua igreja, que segundo a Tua graça o Senhor nos olhe pelos méritos de Jesus apenas e que assim nos aceite diante do Senhor. Nos ajude agora, Deus, na transmissão da Tua palavra, que tudo corra para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas, engrandecido, glorificado através do ensino e da vida da Tua igreja. Abençoe aquelas irmãs e aqueles irmãos que agora nos assistem pela internet, nas mídias sociais, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós carecemos do Teu cuidado, Deus. Nós carecemos da Tua misericórdia, Deus. Nós somos pecadores, Senhor. Então vem sobre nós. Vem sobre a nossa vida e nos instrua segundo o Evangelho da graça de Deus. Nós oramos no nome daquele que venceu a morte, que é Senhor da vida, que é o Deus de toda graça e poderoso em obras e palavras, Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos agora nessa tarefa de expor as Escrituras, de nos juntarmos ao texto bíblico para ensinar sobre a Trindade. Não é algo simples, não é algo fácil expor a doutrina da Trindade. Pelo contrário, é algo bem complexo e bem difícil. É trabalhar sobre a Trindade, é algo que toma o nosso intelecto e o nosso tempo e a nossa disposição de nos debruçarmos sobre as Escrituras e sobre a nossa confissão de fé como um guia hermenêutico, de ensino, de instrução para o povo de Deus. Mas estamos aqui incumbidos desta tarefa e, pela graça de Deus, iremos realizá-la. Há algo a se compreender. O primeiro capítulo da Confissão, como eu já falei, trata das Escrituras como a base da doutrina da Igreja. A Confissão de Fé de Westminster pressupõe a existência de Deus e, a partir dessa pressuposição, ou seja, Deus existe, isto é um fato, ela se volta para o texto da revelação, que é a Bíblia, e a partir da Bíblia ela expõe as doutrinas que a Bíblia ensina.
E compreendendo assim, a confissão de fé afirma que a Trindade é uma doutrina cristã que pode ser extraída das Sagradas Escrituras. Há dilemas, há questões que devem ser expostas antes de tratarmos, a partir das Escrituras, da Trindade. A Trindade é claramente uma doutrina bíblica, mas uma doutrina bíblica que requer o estudo sistematizado dos textos bíblicos que tratam da doutrina de Deus. Ainda, a Trindade é uma doutrina que deve ser entendida à luz da progressividade da revelação. Deus se revela de maneira progressiva na história, como uma luz num funil que aumenta no decurso dos dias e dos tempos. O Deus triuno já estava sendo revelado no Antigo Testamento. Há textos bíblicos que podem ser usados para confirmar e para afirmar esta verdade. Livro de Gênesis, no capítulo 1, afirmando a pluralidade do Deus único das Escrituras. Diversos textos bíblicos no Antigo Testamento que afirmam o agir do Espírito Santo como uma pessoa que age entre e no povo de Deus. O Deus Pai como cuidador do povo. As teofanias que revelavam o Cristo, Filho de Deus, como por exemplo no livro de Daniel, no episódio clássico do quarto homem que andava com os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente em fogo. Mas é no Novo Testamento que a doutrina da Trindade ganha corpo e mais peso por conta da clarificação da revelação de Deus. No Novo Testamento fica evidente que o Deus do Antigo Testamento, que é um só Deus, subsiste em 3 pessoas distintas entre si. O Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Filho, Redentor de todas as coisas, e o Deus Espírito Santo, aplicador da obra redentora de Jesus. Texto clássico para afirmar estas questões é Efésios capítulo 1, quando Efésios diz que o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela a obra da redenção. Mas, é claro, a doutrina da Trindade foi discutida na história do povo de Deus. E particularmente no século 3 e 4, por conta das divergências na doutrina da Cristologia. No século 3 e 4, a igreja debate sobre a divindade de Jesus e como Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. E por causa disso, trabalha também sobre a divindade, a origem e a procedência do Espírito Santo e sobre a divindade do Espírito Santo. No credo de Nicéia, 325, e no credo niceno-constantinopolitano, de 381, se definido que do Pai procede todas as coisas. O Filho tem origem no Pai, e o Espírito é procedente do Pai e do Filho. E a partir dessa formulação doutrinária da Igreja, se fundamenta a doutrina bíblica da Trindade. A Trindade, por assim dizer, é uma doutrina bíblica. E a Confissão de Fé de Westminster vai repetir as afirmações do Credo de Nicéia e do Credo niceno-constantinopolitano, no seu artigo 3 do capítulo 2. Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder, eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai é de ninguém e de ninguém é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. A ideia aqui é: o Pai não tem geração, o Filho tem geração eterna e o Espírito é procedente eternamente do Pai e do Filho. Esse termo é um termo que remete à doutrina que Nicéia expõe e que a Bíblia expõe. Aqui a gente aprende uma coisa.
reformados, presbiterianos, não negam a tradição da igreja. Eles qualificam o uso da tradição. A tradição é boa se ela expõe uma doutrina bíblica. Ela é ruim se ela não expõe uma doutrina bíblica. Ou seja, a tradição é julgada pelas Escrituras. Quando ela afirma aquilo que a Bíblia afirma, você pode abraçá-la. Quando ela não afirma aquilo que a Bíblia afirma, nós temos que negá-la. E é isso que nós fazemos com relação à historicidade, à tradição da igreja, nesses 2000 anos de história. Nós podemos resumir o capítulo 2 da Confissão de Fé quanto à Trindade da seguinte forma: há um só Deus. Ele é Espírito, realiza tudo para a sua glória, é amoroso e justo. Deus é soberano, ele é suficiente em si mesmo, completamente sábio, santo e deve ser adorado por toda a criação. Deus é trino. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. O Deus da palavra, Senhor da igreja, o Espírito convoca seus líderes para cuidado daqueles que foram salvos por sua graça revelada na cruz. Essa afirmação tem por base o texto que nós vamos trabalhar agora de manhã, de modo muito breve. Este capítulo da Confissão, o segundo capítulo, é um capítulo muito específico que quer nos ensinar que o Deus bíblico é um só Deus que subsiste em três pessoas. E aqui eu quero pontuar uma questão. Essa doutrina bíblica, historicamente afirmada pela igreja, é uma doutrina complexa e que nunca será entendida de modo pleno pela igreja, pelos eleitos de Deus, pelos que creram no Senhor. E aqui algumas afirmações devem ser feitas. A primeira, por conta da limitação do ser humano como ser criado. Nem no novos céus e na nova terra nós compreenderemos completamente esta verdade, que Deus é um só, subsistindo em três pessoas. Por que razão? Porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus além do entendimento humano, mesmo no estado de santidade e ainda mais no nosso estado de pecaminosidade. Se nós compreendêssemos completamente o Deus da palavra, ele deixaria de ser o Deus da palavra ou ele seria um Deus falso. O Deus da palavra é um Deus infinito em glória, poder e majestade. É um Deus insondável em certa feita e que só pode ser conhecido na medida que ele se revela ao seu povo. E a revelação cabal do Deus bíblico para a igreja se apresenta na cruz do Calvário. Lutero ensinava isso. O Deus revelado, o Deus apresentado a nós em carne, osso, que andou com as pessoas, que morreu na cruz, que ressuscitou para a glória do Pai e para a salvação e ressurreição da igreja. Essa é uma questão importante. O Deus da palavra, que é um e é trino, não pode ser de modo algum compreendido por nós em sua completude e perfeição, por conta da diferença que existe entre Deus e as suas criaturas, entre nós e esse Deus maravilhoso que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Mas ele pode ser compreendido na medida da sua revelação, particularmente na sua palavra, particularmente naquilo que a Bíblia ensina, particularmente naquilo que ele se deixou revelar pelas Sagradas Escrituras. E nós vamos usar um texto base para esta exposição nesta manhã, depois de afirmarmos essas questões da nossa confissão de fé e da historicidade e tradição da igreja quanto à formulação da doutrina da Trindade. E o texto para isso é Atos 20, 28. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu lerei a versão revista e atualizada, mas você pode ler na sua Bíblia, na versão que você tiver na sua casa, no seu tablet
o celular. Vou esperar os momentos para que vocês possam abrir a nossa exposição nesta manhã, que será, como eu disse, sucinta e breve. Assim diz a palavra de Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E nós vamos orar agora mais uma vez, pedindo a Deus que nos ajude nessa exposição da palavra. Senhor, tua palavra agora será exposta, e eu reconheço a minha miséria, reconheço quem eu sou diante de ti. Eu peço que o Senhor me abençoe por causa da tua igreja, para que o teu povo aprenda mais de ti, cresça no Senhor, e que em nome de Cristo, que a tua igreja se fortifique na tua graça pela palavra. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A vida da igreja é uma vida de dilemas, de batalhas, de guerras às vezes, também de paz, alegria. E nesse contexto histórico, o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, segundo os estudiosos, na igreja de Éfeso, se despede daquela liderança e do conselho formado ali, porque Deus tem outros planos para a vida dele, com instruções para o cuidado da igreja. O apóstolo Paulo é o fortificador daquele trabalho, usado por Deus para o crescimento daquela comunidade. Ele deixa ali uma liderança formada de presbíteros e de diáconos, com certeza. E ele agora quer instruir a igreja para as batalhas que a igreja enfrentaria. Ele fala de lobos vorazes que entrariam no seio da igreja para corromper a igreja, se assim fosse possível. E ele então instrui os pastores daquela comunidade, o pastor líder e os pastores, juntamente com o pastor líder, para o cuidado do povo de Deus. E esse versículo é o versículo chave para esse entendimento. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E um resumo desse versículo é afirmado no texto que eu já li e repetirei agora. O Deus da palavra é o Senhor da igreja, e ele, o Espírito, convoca seus líderes para o cuidado daqueles que foram comprados por sua graça revelada na cruz. Nesse texto bíblico é claramente exposto as pessoas da Trindade bendita. Nesse versículo bíblico é exposto de modo muito pontual as três pessoas da Trindade no mesmo texto. Essa verdade é inescapável à verdade do texto lido por nós. Esse texto expõe que três pessoas, que são um só Deus, realizam as obras deste Deus no corpo de Cristo e no tempo histórico da vida da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E Paulo ora a este Deus para que a igreja e a liderança cuidem deste povo que é o povo eleito, o povo comprado, o povo da fé. E segundo este texto, nós podemos afirmar três propósitos sobre a relação da liderança de Deus e de Deus com essa igreja. A primeira é o Deus Espírito que levanta os líderes na igreja de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Algumas questões muito importantes. Há algumas seitas nos nossos dias, mas que existiam lá no século IV, que afirmam a unicidade de Deus. Que Deus não pode subsistir em três pessoas. Que Deus é um só. E, por consequência,
que o Espírito não é Deus e que o Filho não é Deus. Mas neste verso há um fato. O Espírito Santo, segundo o texto bíblico, é aquele que levanta líderes para a igreja. Bispos aqui é uma qualificação dos presbíteros. O termo grego episkopos significa aqueles que lideram. E neste caso é um adjetivo a presbíteros, que eram os homens que lideravam a igreja por escolha da comunidade e que lideram a igreja ainda hoje em comunidades que entendem que este é o sistema bíblico de governo do povo de Deus. Presbíteros que lideram o povo do Senhor. Neste caso, fica claro, o Espírito Santo não é uma força de Deus, não é uma habilidade de Deus, ele é uma pessoa na Trindade bendita que constitui, que levanta, que capacita, que chama, que convoca líderes para a igreja. E nessa percepção, nós podemos nos lembrar de Efésios capítulo 4, afirmando que Cristo, quando subiu ao céu, concedeu dons aos homens, e entre esses dons, o dom do pastorado mestre. E é nesse sentido que Paulo repete essa ideia pelas penas de Lucas, que escreve Atos, para ensinar a igreja de Éfeso. O Espírito Santo constitui, levanta, chama, vocaciona líderes dentre o povo de Deus para cuidado da igreja. E note, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. E aqui há uma qualificação. Os que foram chamados para liderar são chamados para cuidar da própria vida e para cuidar do rebanho de Deus. Irmãos, nesses tempos eu tenho aprendido de modo mais pontual ainda mais essas verdades. Cuidar da minha vida e cuidar da igreja. Hoje eu estou aqui cuidando da igreja através do ensino, mas nesses tempos tenho aprendido que não posso nunca mais me esquecer da responsabilidade de cuidar da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma tarefa muito árdua, uma tarefa complexa que está além das minhas capacidades e que requer a capacitação do Deus Espírito Santo. Cuidar do rebanho de Deus, atender pelo rebanho de Deus. Que tarefa é essa que o Espírito Santo nos dá como ministros do Evangelho, como pastores da igreja, como presbíteros, como bispos, como mestres, para cuidar do povo de Deus? E aqui há outra questão. De maneira análoga, é o Espírito Santo que também capacita a igreja de um modo geral a cuidar da sua própria vida e a servir na igreja, no exercício das vocações do Espírito, das dotações do Espírito, aquilo que nós chamamos de dons espirituais, que são dons específicos para a vida da igreja na esperança da volta de Jesus. Dom da misericórdia, dom da contribuição, dom da fé. Diversos dons que Deus concede à igreja para que a igreja continue caminhando na esperança da volta do Senhor e no serviço desta obra. E quem nos dá esses dons é a pessoa do Espírito Santo. E aqui eu gosto de usar sempre uma analogia. Uma força não tem personalidade. Ela não pode chamar ninguém a um ofício e a um serviço. Ela não tem essa capacidade. A energia elétrica não pode dizer para você que está em casa: sirva a igreja no dom que eu estou te dando. Por isso o Espírito Santo não é um dom, ele é uma pessoa que tem personalidade e que diz à igreja, de acordo com a palavra ou pela palavra, que nós somos vocacionados para servir no corpo de Cristo. Uma pessoa pode fazer isso, uma força não. E aqui nós podemos afirmar a divindade da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que vocaciona outras pessoas e que tem relação com essas pessoas para o serviço no povo de Deus. Um texto importante para entender isso é Romanos capítulo 8, quando o texto bíblico diz que o Espírito Santo intercede por nós
com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que ora pela igreja ao Pai, pelo Filho, na graça de sermos ouvidos pelo Senhor, de termos nossas preces atendidas para a glória de Deus Pai. Uma força não pode interceder ao Pai e ao Filho, mas uma pessoa pode, e o Espírito Santo é uma pessoa que habita na igreja, que capacita a igreja a servir o Senhor, na força do Senhor, para a glória do Senhor, porque Ele é Deus. Ainda, a função da liderança é pastorear aqueles que não são seus, mas são de Deus, o Pai. O texto bíblico diz: para pastoreardes a igreja de Deus. E aqui a linguagem bíblica é importante, muito importante. A expressão do texto grego é belíssima, belíssima, e nos relembra da analogia que o Espírito Santo faz dos líderes que são chamados para cuidar do povo de Deus. E a expressão é esta: pastorear. A imagem aqui é do pastor. No Oriente Médio antigo e no Oriente Médio dos dias de hoje, a figura ainda vale. O pastor que cuida de um rebanho. Um pastor que tem responsabilidade de livrar o rebanho dos lobos, de alimentar o rebanho, de repreender o rebanho quando esse rebanho se comporta de maneira equivocada, errada, ruim. O pastor é esse que alimenta o povo, que conduz o povo e que corrige o povo. Mas, diferente da relação que o pastor tem com o seu rebanho, porque é dele, o pastor comprou as ovelhas, quem sabe herdou do pai, quem sabe herdou de um parente, pertencem a ele, não pertencem a outro. Na relação do pastor da igreja com o rebanho que é a igreja, há uma diferenciação. A igreja é de Deus. A igreja não pertence ao pastor. Ela não é posse do pastor. O pastor não é dono dela como se fosse o seu senhor, como se fosse posse de si, para fazer aquilo que ele quiser, do modo que ele quiser, da maneira que ele pensar. Não, a igreja pertence a Deus. E isso é de suma importância na relação que líderes têm com a igreja. A igreja não é uma posse do líder. A igreja não é uma posse daqueles que são convocados para atender pelo rebanho de Deus. E aqui há um texto maravilhoso que nos ajuda a compreender esta verdade. Texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Leio aqui o texto da NVI. 1 Pedro 5, do 1 até o 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O texto de Pedro repete, ecoa o texto de Atos. Pastoreiem o rebanho de Deus. E o texto de Pedro qualifica esse pastoreio de livre vontade, sem ganância, não como dominadores, mas como servos. E algo deve ser entendido. Deus é o dono da igreja. Desde o Antigo Testamento, Deus tem levantado para si um povo. E essa é outra questão da nossa teologia reformada. Deus não tem dois povos.
Deus não tem Israel e a igreja. Deus tem um só povo desde o Antigo Testamento. Israel é a igreja do Antigo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento, que une judeus e gentios, segundo Efésios capítulo 2 e 3, em um só povo, e esse povo pertence a Deus. E neste caso específico, o texto bíblico aponta para a ideia de Deus Pai. Deus Pai é Senhor da igreja, dono da igreja. É claro que a Trindade é dona da igreja. É claro que Cristo é dono da igreja. É claro que o Espírito é dono da igreja. Mas no texto de Atos 20 e 28, rebanho de Deus, nós imaginamos a ideia do Deus Pai, Senhor da igreja, cuidador da igreja, Deus que dá aos líderes presbíteros a responsabilidade de cuidarem de uma igreja que não pertence a eles mesmos, mas pertence a Deus. E aqui outra questão importante. Você precisa se enxergar uma aplicação. Como você é. Às vezes o diabo, o pecado, o mundo tentam enfraquecer a nossa fé, desmotivar-nos, tentam apagar quem nós somos em Deus. Nós somos ovelhas de um bom pastor. Salmo 23 é o salmo que nos ensina esta verdade bíblica. Quando o pecado, o mundo e as circunstâncias tentarem ofuscar a nossa relação e agora a nossa essência como pessoas, nós temos que recordar a nós mesmos quem nós somos em Deus. O Senhor é o meu pastor, nós somos ovelhas do pastor. Nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quem nós somos? Nós somos ovelhas do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Ele cuida de nós. Ele nos ama em Cristo Jesus e Ele nos protege com sua destra fiel por conta do seu amor insondável, infinito, imensurável, revelado em Jesus. Terceira afirmação com base no texto de Atos 20 e 28 e que nos explicita ainda mais a doutrina da Trindade. O texto diz assim, no seu final: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olhe que palavra abençoadora. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é amada por Deus de modo tal que a morte do Deus Filho é a prova do seu amor. Deus Filho nos ama de um modo insondável, maravilhoso, de um modo tão profundo, tão grande, tão soberano, que esse amor é revelado a nós pela realidade salvadora da cruz, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem ele comprou? A igreja. A igreja foi comprada por esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja que pertence a Deus, a igreja que é constituída na liderança pelo próprio Espírito e a igreja que é comprada pelo Deus Filho na cruz. A Trindade está envolvida nessa relação do Deus triuno com este povo bendito chamado igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o texto bíblico diz que Deus comprou essa igreja com o seu sangue. Naquela cruz, naquele dia horrível e terrível, na sexta-feira da morte, nós fomos comprados pelo sangue do nosso Redentor, pelo sangue do Filho,
pelo sangue do nosso resgatador, para uma nova vida, para um recomeço, para um tempo de esperança, para um tempo de graça. Por quê? Porque Deus resolveu nos comprar com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não por nossos méritos, não por nossas capacidades, nem por nossas forças, mas pela obra redentiva, operosa, meritória do Filho, que viveu uma vida em honra ao Pai em toda a sua plenitude, mas que também entregou em morte esta vida ao Pai, cumprindo a lei de Deus como ovelha muda levada ao matadouro, para que ele fosse o resgatador de muitos, como nos ensina Isaías 53. Nós fomos comprados pelo Filho eterno de Deus. E somos agora feitos povo de Deus por causa da nossa fé no nosso irmão mais velho, fé essa que é dom da graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, ensinando sobre a igreja e sobre quem é a igreja, nos relembra que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Nós somos esse povo comprado pelo sangue do Senhor, sendo feitos parte do povo de Deus, a igreja. Os gentios que foram enxertados na verdadeira videira, que é o Filho de Deus. Eu sou a videira, diz Jesus em João 15, e o meu Pai é o agricultor. Nós somos inseridos nesta videira que é Cristo, aleluia! E agora somos parte do povo de Deus. E nesta percepção há coisas bem práticas a aprendermos. A primeira, a necessidade da morte do nosso Redentor. Por que Cristo teve que morrer? Nós apontaremos algumas questões, não todas as questões, mas algumas questões quanto a essa questão. A primeira, para cumprimento de toda a lei de Deus. A Escritura nos revela em diversos textos da palavra que era necessário que um ungido de Deus, o Deus homem, se entregasse por nós no Calvário e morresse a nossa morte, para que a ira de Deus fosse sobre ele derramada. E para que assim os nossos pecados fossem de modo definitivo perdoados. Conforme nos ensina o texto de Miqueias 7, o texto de Isaías 53 e outros textos que afirmam essa realidade do sacrifício do Cordeiro, como em Levítico, como nos textos rituais do tabernáculo. O Cordeiro se deu por nós, e esta era uma realidade que deveria ser cumprida na pessoa bendita do nosso Redentor. Ele é o Cordeiro mudo levado ao matadouro para a salvação de muitos. Em segundo lugar, há uma necessidade por conta da grandeza e da verdade da nossa condição pecaminosa por conta de Adão. Nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Efésios 2, verso 1. A lei de Deus afirmava a necessidade da entrega de um animal no tabernáculo. Levítico 16 nos ensina isso, que deveria ser oferecido ao Senhor no tabernáculo, e outro animal que deveria ser abandonado no deserto, para levar para longe o pecado da igreja, lembrando de Hebreus, que diz que para fora do arraial esses pecados foram levados. E dentro do tabernáculo a morte do Cordeiro foi posta, e Jesus completa esta obra. E estes eventos do Antigo Testamento apontam Cristo por conta da necessidade de alguém levar sobre si os nossos pecados. Nós somos pecadores, meus irmãos e minhas irmãs. Nós carecemos da graça de Deus. Nós sabemos quem somos quando ninguém está vendo.
Nós sabemos quem somos quando o quarto está de portas fechadas. Nós sabemos quem somos dentro do nosso interior e da nossa alma. É por isso que carecemos dia a dia de relembrar da realidade do nosso Redentor e da realidade de confiarmos em Jesus absolutamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós temos que confiar e nos agarrar a este Deus perfeito em obras, em ações como homem-Deus, porque Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue pela igreja e por você que está em casa nos ouvindo. Jesus cumpre a lei de Deus. Há uma necessidade por conta dos nossos pecados. E a morte de Cristo na cruz aponta também para a realidade da nossa vitória escatológica. Naquele dia bendito, ora vem Senhor Jesus. Por conta da morte, por conta da ressurreição de Jesus, a igreja vencerá e triunfará sobre os seus inimigos, a saber, a morte, o mundo e o diabo. A morte que simboliza o pecado. O mundo que simboliza a batalha que existe entre a igreja e a semente pecaminosa que existe no mundo, e o diabo, que é o que se levanta contra a igreja. A verdade desta relação de Cristo conosco aponta para a ressurreição que temos em Jesus, conforme Paulo ensina em Romanos capítulo 6. Nós vencemos em Cristo assim também como morremos em Jesus. E Jesus é o nosso resgatador, porque nos resgata da morte, do inferno e do diabo, mas também é o Deus que ressuscita, para que nós também possamos ressuscitar. Como Paulo ensina em 1 Coríntios 15, ele é as primícias dos que morreram e dos que aguardam a segunda vinda. Então nós temos que ter essa esperança bendita, porque a graça de Deus foi revelada no Filho, a graça de Deus foi exposta no Filho, a graça de Deus se manifestou em Cristo. Pense bem, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é aquele que capacita a igreja a viver a vida de Deus no mundo. Por quê? Porque Deus chama uma liderança e porque Deus chama um povo vocacionado. Você tem dons, não porque você tenha capacidades em si mesmo apenas, não é isso. Não é por conta dos seus méritos, não é por conta da sua voz bonita, não é por conta da sua inteligência, não é por conta da sua vontade de servir, não. É por conta da capacitação vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo chama um povo para servir. O Pai tem posse de um povo, pertence a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos mais. O diabo não tem lugar mais na nossa vida. Nós pertencemos a Deus. O pecado não é mais nosso dono, como Paulo diz em Romanos 6. Deus é o nosso dono. Nós somos escravos do Senhor. Ele é o nosso Deus presente. Aleluia! E mais, nós somos comprados por alto preço. Alto preço que foi revelado na cruz do nosso Senhor. Como diz a canção, eu sei que foi pago um alto preço. Não é verdade? Alto preço. O preço da morte do homem Deus. E esse texto de Atos 20 e 28 nos revela um pouco, não tudo, porque Deus não quis assim revelar e também porque nós não temos capacidade de absorver essa verdade. O Deus que é um, mas que subsiste em três pessoas. Esta é, meus irmãos e minhas irmãs, uma doutrina fundamental. Por que a confissão de fé põe essa doutrina no 2º capítulo? Porque se nós não cremos na Trindade, nós não podemos afirmar que somos cristãos. É impossível ser cristão sem se crer na Trindade. E aqui eu quero pontuar algumas questões e dar alguns exemplos práticos. Os testemunhas de Jeová, os espíritas kardecistas, afirmam que são cristãos na sua doutrina.
Eles afirmam isso. Mas segundo a historicidade da igreja, a tradição da igreja, e mais do que tudo, segundo as escrituras, eles não são. Porque eles negam uma doutrina fundamental do cristianismo, a misteriosa doutrina da Trindade. A verdade de que Deus é um, e isto é verdade, mas que ele subsiste em 3 pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por isso a confissão de fé, depois de tratar da palavra, trata da Trindade, afirmando que essa é uma doutrina fundamental para se compreender a revelação do Deus pelas Escrituras Sagradas, e mais fundamental para se afirmar: sou cristão, creio em Deus, o Deus revelado na palavra. Então essa é uma questão que você deve entender. Presbiterianos creem na Trindade. Por que razão? Porque a Bíblia afirma esta doutrina. A igreja, então, a partir da palavra de Deus, organiza os textos bíblicos que afirmam a divindade do Pai, a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo, e mais, que Deus é um só. E dentro dessas realidades, que não são irracionais, mas que são suprarracionais, ou seja, estão além da nossa capacidade de compreender, são afirmadas na Bíblia. Outra questão importante: a doutrina da Trindade não é irracional, ela é suprarracional, ou seja, ela está além da nossa compreensão. Mas ela está dentro da racionalidade do Deus que existe desde os tempos antigos, o Deus triuno. Da nossa compreensão não, como eu já falei, por conta da distância que existe entre o Criador e a criatura. Mas há na Bíblia um fato revelado. Dentro dessa ideia de progressividade, ou seja, a Bíblia foi apresentando cada vez mais pontos que afirmavam a Trindade como uma verdade, desde Gênesis até Apocalipse. Deus é um só e subsiste em 3 pessoas. E esta é uma doutrina fundamental para reformados e presbiterianos, e eu sei, é também uma doutrina fundamental para a igreja bíblica, e que deve ser afirmada, reafirmada, ensinada, proclamada, vivenciada, experimentada e crida por nós. Você que está nos ouvindo não pode se esquecer disso. A nossa fé está fundamentada nas Escrituras, e a Escritura afirma que Deus é um só, subsistindo em 3 pessoas. Outra questão importante: você deve aprender que a tradição não pode ser negada de qualquer jeito. A tradição deve ser negada quando ela contradiz as Escrituras. Por exemplo, o catolicismo romano, por conta da tradição, aceita a mediação de Maria, o purgatório, a intercessão aos santos, e não dos santos, mas aos santos, o casamento como sacramento, a extrema-unção e diversas outras doutrinas. Por exemplo, o Papa como o vicário de Cristo no mundo. E todas essas doutrinas são rechaçadas por nós. Por qual razão? Porque elas não têm base na palavra de Deus. São tradição do catolicismo? São. Do romanismo? São, mas não tem cola com a palavra de Deus. Não tem ligação com o texto bíblico. Fogem do escopo da revelação. São anátemas. Não revelam aquilo que a Bíblia revela. São frutos apenas da imaginação humana. E por isso devem ser negadas. Devem ser anematizadas, como Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 1. Mesmo se um anjo aparecer, trazendo outra doutrina que vai além dessa, seja anátema. Anátema seja. Evangélicos julgam a tradição, ou seja, o que irmãos do passado disseram para nós? Vamos ler, vamos estudar. Se eles disseram coisas que são bíblicas, abracemos e repitamos para o ensino da igreja. Mas se disseram coisas que são contrárias à palavra, rejeitadas que sejam essas coisas. Então, outra questão importante.
A doutrina do passado deve ser lida com uma lente da palavra de Deus. Como que nós afirmamos isso? Qual é o nome que se dá a essa postura evangélica e presbiteriana reformada e que está na confissão de fé? Somente as Escrituras. O Espírito Santo é o juiz supremo falando pela palavra de Deus. E a Trindade é uma doutrina bíblica que deve ser abraçada à luz desta verdade. Eu tenho a Bíblia por base, posso ter irmãos do passado que afirmaram verdades bíblicas, posso abraçar esses textos, mas eles precisam reafirmar, confirmar aquilo que a Bíblia falou. E eu posso dizer com segurança, a Trindade é de fato uma doutrina bíblica. Está exposta nas Escrituras, é afirmada pelas Escrituras e deve ser crida pela Igreja. Hoje, nós encerramos o nosso tempo aqui e iremos orar ao Senhor para que Deus nos ensine mais do que eu sou capaz de ensinar numa manhã de domingo. O meu desejo é que Cristo fale com você pelo Espírito através da palavra na sua vida prática e devocional ainda mais e que ele aplique esta palavra de agora cedo ao seu coração para que você creia neste Deus grandiosíssimo. Irmãos, a Trindade só revela ainda mais o tamanho do nosso Deus. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor. O Senhor é o Rei da Glória. O Deus da palavra é grandioso, é soberano. O Deus da palavra, em certa feita, é incompreensível. É o Deus escondido que se revelou na cruz para trazer salvação ao seu povo, que é a igreja do Senhor. E nós somos esse povo. Povo amado por Deus. Povo que Deus tem alegria em ser dono. Povo que Deus elegeu. Povo que pela fé se tornou parte deste grande número de salvos, remidos e servos, de toda tribo, língua e nação que creem. Deus é um só, subsistindo em 3 pessoas. O Deus Pai, que é o que elege, o Deus Filho, que é o que redime, e o Deus Espírito, que é o que aplica. É claro, eles são muito mais do que isso, mas eles são isso também. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele seja adorado entre as nações, em nossas vidas, e na nossa caminhada de peregrinação até a volta de Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui com os nossos irmãos e irmãs pela internet. Louvado é o Teu nome, exaltado é o Teu nome. Que o Senhor possa aplicar esta palavra no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, naquilo que eu não fui capaz de fazer. Que eles possam estudar nesta semana a Tua palavra, se dedicarem à oração, buscarem o Senhor. Ah, Deus, oramos por esse tempo de lockdown e pandemia. Ah, Deus, cura os enfermos, Senhor. Derrama sobre os enfermos que estão agora internados nos hospitais, que estão presos em suas casas, o Teu renovo, sejam eles ímpios ou salvos. Ah, Deus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do nosso estado de Minas Gerais. É da nossa cidade. Tem misericórdia dos comerciantes que estão aflitos com os seus negócios, dos colaboradores que estão aflitos quanto ao futuro, dos pais de família, das mães de família, dos filhos. Tem misericórdia dos nossos governantes, começando pelo presidente da República, indo ao governador de Minas, indo à prefeita de Juiz de Fora. Ah, Senhor Jesus, guia o Teu povo, guia os líderes da nossa pátria. Guarda, Deus, esse país. Tem misericórdia, Deus, desse tempo tão mal. Tem misericórdia do nosso coração, que às vezes se aflige além da conta. Tem misericórdia dos Teus filhos que estão ouvindo essa oração. Tenha misericórdia da Tua igreja, que carece, Deus, da Tua direção nesse momento.
Proteja, Deus, o teu povo. Guarda os teus filhos. Tenha misericórdia de nós. Renova sobre nós, Deus, da tua graça e misericórdia e invada o nosso coração com alegria. Como Paulo, quando preso, escreveu à igreja de Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Quando? Em qualquer circunstância, mesmo presos, afligidos, quebrados, Deus, encha o nosso coração de alegria no Senhor. Que neste tempo de mazelas, a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Alegre o nosso domingo para o teu louvor, para a tua glória. E concede a todos que estão ouvindo e vendo essa transmissão um tempo de renovo do Senhor, para a glória do Senhor, em o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém e amém. Um bom domingo para todos, irmãos e irmãs, na graça do Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, a gente só vai mudar aqui, tá bom? E a gente já volta. Graças a Deus, fomos muito abençoados, com esta mensagem de hoje. Hoje você aprendeu sobre a Trindade. Nosso Deus é único, mas que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, que nos escolheu. Deus Filho, que nos redimiu. Deus Espírito Santo, que nos selou para a salvação. Deus Pai, que é dono da igreja. Deus Filho, que comprou a igreja com seu sangue. Deus Espírito Santo, que designa homens para pastorear a igreja. Olha quantas lições nós aprendemos nesta manhã. Que Deus continue abençoando e usando o pastor Cristiano para a glória dele, para a edificação da igreja. Eu agradeço aqui a presença dele em nosso meio e creio, meus irmãos, que nós seremos muito abençoados, como nós temos sido, pelo pastor Cristiano, mediante os ensinos que temos aprendido na palavra de Deus. A gente não pode deixar de louvar a Deus depois de ouvir a sua palavra, como nós ouvimos nesta manhã. Então eu quero convidar você a cantar para Deus. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, nós vamos cantar mais uma canção e depois da canção, do louvor que nós vamos entoar, nós vamos apresentar alguns avisos, dar para vocês alguns avisos e depois a gente vai encerrar o nosso culto, tá bom? Vamos então louvar a Deus com uma canção. Deixa eu só colocar aqui a letra para que você possa acompanhar comigo nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Glória, majestade, honra, poder, força pertence ao nosso Deus. Louve ao Senhor de todo o coração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, fosse formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, fosse formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, fosse formosura no seu santuário. Glória, fosse formosura no seu santuário. Glória e majestade, força e formosura estão no seu santuário. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de informá-los que na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui na nossa live no Facebook e você é o meu convidado especial. Estaremos cultuando ao Senhor, uma vez que foi decretado o lockdown, então foi cancelado os cultos presenciais em virtude desse decreto, e assim que a prefeita informar que estará liberado os cultos, nós vamos estar informando para vocês, tá bom? Então, em virtude do lockdown, nós não teremos culto presencial na quarta-feira. Exatamente quando a gente resolveu realizar o culto presencial na quarta-feira, chegou o lockdown, impedindo a gente de se reunir na quarta-feira. Mas assim que terminar o lockdown, meus irmãos, nós teremos culto no domingo pela manhã, presencial, às 9 horas, e também na quarta-feira, lá no templo, às 19h30. Tá? E como a gente não vai ter culto presencial, então o nosso culto será na próxima quarta-feira, aqui na nossa live no Facebook, às 19 horas. Quando for presencial, será às 19h30. Beleza? Muito bem. Esses são os avisos mais importantes que eu queria compartilhar com você. Também queria informar aos irmãos que eu estou à disposição de todos vocês para aconselhar, para fazer visita na sua casa, se assim você desejar, para ajudá-los de alguma forma. Eu estou à sua disposição, basta apenas você ligar para o meu celular, 988580590. 988580590. Você pode ligar para este celular que eu estarei à sua disposição para atender a hora que você precisar. Sempre contem comigo, porque eu estou à disposição de vocês, estou aqui para servir os irmãos, para servir a igreja, para abençoar a vida de vocês. Então, precisou da minha ajuda? Entre em contato, beleza? Aos irmãos que desejam ajudar com sua doação, com seu dízimo, com a sua oferta, aí estão os dados da conta bancária da nossa igreja. Se assim você desejar, nós temos muitas despesas, meus irmãos, e a sua oferta, o seu dízimo, ele ajuda nesse sentido. Nós temos o nosso aluguel para pagar, nós ajudamos um casal de missionário na Índia, nós ajudamos trabalhos com plantação de igreja na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós custeamos todas as despesas da nossa igreja. Então, se você desejar nos ajudar com a sua doação financeira,
Basta apenas você então fazer um depósito na conta bancária, aí estão os dados, ou se você desejar, você pode fazer o Pix. Aí está o Pix da igreja, que é o CNPJ, e você pode fazer a transferência online da sua conta para a conta da nossa igreja, tá bom? Palavra de Deus diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Meus irmãos, a Escritura é muito clara em nos ensinar que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Como esse provérbio nos ensina, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. O generoso não empobrece, mas aquele que retém o que deveria dar, este sim cai em pobreza. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus também nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você deseja fazer isso, por isso que nós não impomos, nós não constrangemos, nós não obrigamos ninguém a dar alguma coisa. Nós ensinamos o que a palavra de Deus diz. Cremos que o dízimo é bíblico, cremos que o dízimo é um princípio bíblico, que Deus deixou na sua palavra de uma forma para sustentar todo o trabalho da igreja. Cremos que Deus se agrada da generosidade, cremos que Deus ele abençoa o generoso, cremos que quem planta colhe. Então, se esse é o seu caso, se você deseja abençoar, aí estão os dados, tá bom? Ninguém é obrigado a dar, ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a fazer doações. Pelo contrário, você está livre para fazer se assim você desejar, tá bom? Bom, meus amigos, eu quero nesse momento... Só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu quero encerrar o nosso encontro de hoje agradecendo mais uma vez a presença do pastor Cristiano. Quero também agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco durante este culto. Espero reencontrá-los na próxima quarta-feira, às 19h30, às 19 horas aqui na nossa live. E assim que nós tivermos conhecimento da liberação do culto presencial, nós estaremos informando aos irmãos. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo culto de hoje, pela presença dos nossos irmãos queridos, pela presença do pastor Cristiano que trouxe a tua palavra aos nossos corações. Abençoa este domingo, Pai. Abençoa esta semana, Senhor. Abençoa o teu povo ricamente. Senhor, eu oro para que o Senhor a cada dia dê conhecimento à nossa igreja. Que a cada dia o Senhor nos ajude a sermos uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja que glorifica o teu santo nome. Pai, louvamos o nome do Senhor, nosso Deus, que nos escolheu antes da criação do mundo, que nos redimiu por meio do seu Filho Jesus e que nos selou com o Santo Espírito Santo, com a promessa, com o Espírito Santo, com o Espírito da promessa, com a marca da promessa, como a tua palavra diz. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que mais uma vez nos edifica, nos alimenta e nos abençoa. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos que estão nos assistindo, com aqueles que vão estar assistindo esta live e com todos os irmãos espalhados pela face da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu quero, antes de encerrar, registrar aqui o meu abraço a todos vocês que participaram da nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui pertinho de mim para que eu possa ver melhor vocês aí. Olha, se você quer que eu mande um abraço aí pro seu filho, manda o nome dele aí que eu mando com o maior prazer, tá bom? Eu não lembro o nome de todos os filhos, né, gente? É muita gente, então não dá para lembrar. Mas, se você quiser que eu mande um abraço aí pro seu filho, manda uma mensagem no chat aí que eu mando para ele com o maior prazer, tá bom? Gente, eu quero agradecer aqui a presença, quero agradecer aqui a audiência e a participação de todos os irmãos. Um bom dia para Amanda, para seu esposo Renato, para sua filhinha. Um abraço também, um bom dia, um bom almoço para a irmã Lúcia e Marta, para Simone, para o Robson, para Laurinha, para Amanda. Um grande abraço para minha esposa Cláudia, que sempre está me apoiando, uma grande amiga, uma grande mulher, uma grande esposa.
Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Bom dia para a irmã Leila Costa. Deus te abençoe, Leila. Saudades, Deus abençoe você. Um abraço para o Alexandre Ribeiro, para sua esposa Michele. Um grande abraço também para a Efigênia Gomes, que sempre está aqui nos acompanhando. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço também para quem mais? Deixa eu ver. Para Luciana, para o Amaral, para os seus 3 filhinhos abençoados. Um grande abraço para essa família querida. Deixa eu ver mais quem aqui. Um abraço também para o Robson, para o Belo, para o Joãozinho, para Maria do Carmo, que estão sempre nos acompanhando. Bom dia, Isa. Bom dia, Raquel. Bom dia, Claudinho. Bom dia, João. Um abraço a todos vocês. Um ótimo domingo. Deixa eu ver mais quem aqui, meus irmãos. Bom dia também para a irmã Rita de Cássia Coutinho. Bom dia para o seu Vicente. Um grande abraço. Saudade desta família querida também. Bom dia para o Pedro Borges, que está nos acompanhando neste dia, neste nosso encontro. Um grande abraço, Pedro. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom? Deixa eu ver mais quem. Sidney, Deus abençoe. Um ótimo domingo. Diácono Nilton, grande companheiro, servo do Senhor. Deus abençoe. Um ótimo domingo para você e para sua família. Clara Assis, obrigado pela sua presença, querida. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Um abraço para sua família, tá bom? Andréa Marques, Deus abençoe. Um abraço no Davidson, na sua filha também, tá bom? Edma Silva, obrigado, querida. Deus te abençoe. Gente, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Uma ótima semana e até quarta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.